boa tarde. Então, vamos prosseguir com o workshop Economia e Interdisciplinaridade. Nossa mesa da tarde, essa primeira mesa, é com a professora Ana Cordeiro Santos, da Universidade de Coimbra, né? Vai falar sobre experiências e comportamento, diálogo entre economia e a psicologia. E, a seguir, o professor Jacques Peternetsky, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai falar sobre economia histórica e história econômica. Então, vamos continuar. Eu queria também começar por agradecer aos organizadores o convite que me foi feito e explicar um pouco o que é que eu pretendo fazer aqui com esta apresentação. Portanto, o desafio foi discutir o tema da interdisciplinaridade na economia, uma vez que eu tenho estudado, tenho feito uma análise epistemológica e metodológica do método experimental da economia. Pensei que o ponto de entrada no qual eu me sentiria mais confortável seria tentar mapear aqui um pouco a relação entre a economia e a psicologia, a partir precisamente das experiências de laboratório da ciência económica, e nomeadamente as experiências sobre a decisão individual. Portanto, é isso que eu me proponho fazer aqui nesta comunicação. Como é do vosso conhecimento, ao longo da história do pensamento económico, temos vindo a observar a eliminação das referências à psicologia na economia. Sobretudo a partir dos anos 30 do século passado. Recentemente, e em resultado das experiências de laboratório, emergiu com um novo fulgor a economia comportamental, que alguns autores consideram que representa o regresso da psicologia na economia. E, portanto, o que eu vou aqui tentar fazer é, no fundo, analisar um pouco os desafios que a economia comportamental traz precisamente à interdisciplinaridade, nomeadamente à relação entre a economia e a psicologia. E eu vou tentar mostrar aqui que a relação difícil entre a economia e a psicologia continua, de alguma forma, viva no diálogo entre a economia comportamental e a economia experimental. E, portanto, o que eu vou tentar aqui fazer vai ser apresentar os tópicos de discussão e os termos da discussão entre economistas experimentais e os economistas comportamentais. E, portanto, esta é a estrutura da comunicação. Primeiro, farei uma breve contextualização da relação entre a economia e a psicologia. Apresentarei brevemente o campo da economia comportamental e depois, então, irei tratar com mais detalhe a relação entre a economia experimental e a economia comportamental, que penso que, na atualidade, melhor ilumina, melhor nos permite compreender a relação entre estas duas disciplinas. Depois apresentarei algumas tendências de evolução e as conclusões finais. Portanto, ao longo da história do pensamento económico, sempre houve referência a considerações à psicologia pelos principais autores da ciência económica. Não tenho aqui, mas posso referir a Adam Smith, posso referir Jevons, mesmo Keynes, se lembram do seu conceito Animal Spirit, que permite
elaborar e fazer compreender o funcionamento dos mercados financeiros, na sua teoria geral. Portanto, ao longo da história do pensamento económico, não houve qualquer pudor por parte dos economistas em, nas suas teorias, fazer referência, nomeadamente, às motivações humanas. Na verdade, a teoria económica era construída a partir de postulados, de pressupostos sobre as motivações humanas, e é apenas a partir do marginalismo que começa essas referências a serem, de uma forma explícita e deliberada, progressivamente eliminadas da teoria económica. Nomeadamente com a emergência e a dominação da corrente neoclássica, e espelhado no paradigma da escolha racional, que, como sabemos, pressupõe, elabora toda a sua teoria sobre o comportamento humano e as implicações que daí advêm para a compreensão dos fenómenos económicos, a partir deste pressuposto de que os indivíduos comportam-se como se estivessem a resolver um problema de maximização sujeito a restrições. Temos aqui o modelo do Homo economicus, tão familiar para os economistas. E segundo este modelo, a escolha racional é a solução do problema de maximização. E ao longo do século passado, século XX, este modelo, como aqui já foi referido, foi sendo aplicado a um conjunto cada vez maior de problemas de decisão, nomeadamente com o contributo de Gary Becker, como aqui também foi mencionado, para a compreensão de fenómenos sociais como o crime e fenómenos de segregação social. A partir dos anos 70, com a emergência do método experimental na economia, surgiram um conjunto cada vez mais significativo de resultados empíricos que vieram a refutar o modelo de racionalidade da ciência económica. E, portanto, identificando um conjunto de padrões comportamentais que divergiam de uma forma sistemática do modelo convencional de racionalidade. No fundo, refutando três princípios fundamentais: o princípio da racionalidade ilimitada, a ideia de que o ser humano é quase exclusivamente orientado pela persecução do interesse próprio, e a exclusão do efeito das emoções no comportamento humano. E, portanto, começou a existir resultados empíricos que apontavam para a racionalidade limitada, a importância das preferências sociais e das emoções no comportamento humano. E numa primeira reação, os economistas desvalorizaram a relevância destas anomalias com base em dois tipos de argumentos teóricos e metodológicos, que apontavam para divergências entre a economia e a psicologia, desvalorizando os resultados destas experiências de laboratório. Uma conferência que ocorreu na Universidade de Chicago em 1986, cujas comunicações foram publicadas num livro editado por Hogarth e Raeder, em que, pela primeira vez, é travado um debate, pela primeira vez desde
do século XX, é travado um debate entre economistas e psicólogos. Um debate em que também marca a emergência ou o fulgor, a pujança de uma nova disciplina que é a economia comportamental. E, portanto, neste momento temos então, e neste livro temos então a publicação dos principais resultados experimentais que contrariam tal modelo de racionalidade e temos a reação dos economistas, nomeadamente economistas experimentais, nomeadamente Vernon Smith e Charles Plot, dois dos pioneiros da economia experimental. E, portanto, o primeiro tipo de reações que surgem são baseados, portanto, a estes resultados experimentais, portanto, resultados empíricos que contrariam o modelo principal dominante da economia. As primeiras reações apontam para a diferença entre a economia e a psicologia, dizendo que estes resultados são resultados produzidos por experiências da psicologia e não experiências da economia e que, portanto, no fundo, não põem em causa o modelo de racionalidade. Portanto, um dos primeiros argumentos avançados teóricos indica que, sim senhor, a economia dedica-se ao estudo da decisão individual, mas em contextos mercantis. E, portanto, em contextos mercantis, não é expectável observar comportamentos irracionais, por duas ordens de razões. Por um lado, o mercado fornece os incentivos necessários para a escolha racional e, portanto, o mercado é habitado por agentes racionais. Se não for, o mercado encarrega-se de garantir a racionalidade, nomeadamente por duas vias. Ou permite aos indivíduos aprenderem com os seus próprios erros, ou então, através de um mecanismo de seleção, elimina os agentes económicos que não forem racionais. E, portanto, as anomalias comportamentais que apontam para a racionalidade dos indivíduos não são relevantes para a economia, porque a economia trata de decisões em contextos mercantis. Estas anomalias podem ser relevantes, mas são relevantes para a psicologia. A selo serão para a psicologia, que estuda a decisão individual em vários contextos, interessando-se quer por comportamentos racionais, quer pelos seus desvios. Neste debate há também um outro conjunto de argumentos que são introduzidos que têm que ver com as diferenças de método. Por um lado, os economistas privilegiam o método dedutivo, considerando que apenas as implicações das teorias devem ser objeto de teste empírico e não os pressupostos. E, portanto, os resultados que dizem respeito aos postulados sobre o comportamento humano não são relevantes para a economia, enquanto que a psicologia adota, sobretudo, o método indutivo, construindo teorias com base em resultados de estudos empíricos. E, portanto, o trabalho dos psicólogos não é relevante para a economia. Um outro tipo de divergências entre economistas e psicólogos que foram apontados tem que ver também com o objetivo das teorias, o propósito das teorias. Enquanto que os economistas, a explicação na economia consiste, no fundo, em demonstrar que um determinado tipo de comportamento é racional. Portanto, com base numa observação, a estratégia, digamos assim, dos economistas tem sido a de demonstrar que as escolhas são racionais. Pelo contrário,
os psicólogos estão interessados nos processos de tomada de decisão, sendo eles racionais ou não. Outro tipo de diferenças metodológicas que foram utilizadas para desvalorizar os resultados experimentais teve que ver com o tipo de resultados empíricos que interessam aos economistas, em que os economistas interessam sobretudo sobre a informação agregada, e nomeadamente aquela que diz respeito a preços e a quantidades, e não informação relativa a indivíduos, muito menos relativa aos seus estados mentais. Finalmente, as diferenças metodológicas. Aqui, como disse inicialmente, nos anos 70, portanto, este debate surgiu em resultado, sobretudo, de experiências de laboratório. Entretanto, a economia comportamental foi se tornando mais eclética ao nível dos métodos. Mas, nos anos 70, a maior parte dos estudos empíricos eram estudos de laboratório, eram resultados de experiências de laboratório, da psicologia e da economia. Sobretudo da psicologia. E, portanto, uma estratégia adotada pelos economistas foi também a de dizer que o método experimental da psicologia não é relevante para a economia. E estas diferenças estão aqui sintetizadas nesta citação de Hertwig e Ortmann, que, no fundo, num artigo da Behavioral and Brain Sciences, no fundo, discutem com muito pormenor as diferenças metodológicas entre a economia experimental e a psicologia experimental, portanto, elencando aqui tudo o que divide economistas e psicólogos. Muito rapidamente, os economistas apresentam tarefas aos sujeitos experimentais muito precisas, delimitando o tipo de opções disponíveis para os sujeitos experimentais. Portanto, aqui, enquanto que a economia experimental apresenta aos sujeitos guiões, que se pode dizer guiões, que os sujeitos têm que seguir quase à risca, por exemplo, assumindo o papel ou de comprador ou de vendedor, em que é dito muito explicitamente quais são as jogadas, se quisermos, admissíveis a cada um, para cada um dos sujeitos experimentais. Os psicólogos apresentam problemas muito mais abertos, em que não há grande delimitação ao tipo de resposta que é admitida para esse problema em concreto. Uma outra diferença tem que ver com a possibilidade que é dada aos sujeitos experimentais de adquirirem, de se familiarizarem com a tarefa experimental. Portanto, porque, lá está, a economia considera que os agentes económicos, tendo em conta os incentivos e o que está em causa, são experientes. E, tendo em conta a importância das decisões que são tomadas e os custos económicos, os agentes económicos são experientes e, portanto, essa situação é replicada também nas experiências. Uma diferença muito crucial entre a economia experimental e a psicologia experimental é o pagamento de um FII, é o pagamento de uma taxa de participação que varia com o desempenho dos próprios sujeitos experimentais.
Portanto, mais uma vez, replicando aqui a ideia de que as decisões que contam são aquelas que têm consequências económicas. Coisa que não sucede na economia, na psicologia experimental. Portanto, nem todas as experiências são pagas e são pagas com base no desempenho dos sujeitos experimentais. Há outras diferenças, mas julgo que não tenho tempo, passarei à frente. Portanto, os argumentos que eu acabei de apresentar foram os argumentos que foram avançados no final dos anos 80, meados dos anos 80, em resultado da primeira leva de estudos que vinham desafiando o modelo de racionalidade da economia. Portanto, a economia comportamental é uma área emergente recente da economia, consolidada nos dias de hoje, e, portanto, em artigos recentes sobre a economia comportamental, nomeadamente em reviews, em handbooks, que sumaria os principais textos e resultados da economia comportamental desde os anos 80. Portanto, nestes estudos é consensual, ou a economia comportamental é apresentada como representando o regresso da psicologia na economia. Um regresso que é demonstrado quer pelo interesse dos postulados comportamentais. Portanto, este regresso manifesta-se a partir de uma maior preocupação em introduzir postulados realistas nas teorias económicas, que se considera assumidamente como sendo absolutamente necessário para melhorar o poder preditivo da teoria económica. Fundamental para também a delineação de medidas de política. Mas vemos aqui que há uma tentativa de compromisso, de algum modo, entre o paradigma anterior e a economia comportamental. No fundo, segundo podemos ver aqui nesta citação, a ideia é melhorar a teoria económica, melhorando os postulados comportamentais desta teoria, mas o objetivo continua também a ser o de melhorar o poder preditivo da teoria económica. Tenho aqui uma outra citação, portanto a citação anterior é de dois economistas comportamentais, os quais, de facto, nota-se, portanto, é o texto introdutório ao Recent Advance of Behavioral Economics, publicado por Kammerer e Loewenstein, em que, de facto, nota-se a tentativa de conciliar, também uma estratégia de persuadir os economistas convencionais para a importância dos resultados experimentais e a importância de se introduzirem postulados mais realistas na teoria económica. Aqui esta é uma citação de Luigi Bruni e Robert Sugden, que não são economistas comportamentais, que apresentam uma visão bastante mais generosa da economia comportamental, no sentido em que considera que a economia comportamental, de facto, representa uma mudança metodológica de grande alcance para a economia, que eu diria que ainda está por provar. Portanto, é mais uma questão empírica, diria que atualmente é mais uma questão empírica. A tentativa de compreender realmente o impacto dos resultados experimentais e da economia comportamental sobre a ciência económica, a disciplina económica. E, de facto,
acho que ainda está por demonstrar a dimensão, a extensão do diálogo entre economia e psicologia. Isto porque se olharmos para o diálogo entre a economia experimental e a economia comportamental, nós vemos que, de alguma forma, está aqui a ser replicado linhas de divisão entre a economia e a psicologia. E, portanto, de facto, tanto os economistas experimentais como os economistas comportamentais procuram manter bem definidas as linhas de demarcação entre uma área e a outra. E, portanto, Levenstein, que se considera, que faz também experiências de laboratório, mas ele considera ser um economista comportamental, diz que há uma distinção muito clara entre estes dois campos. A economia comportamental é a aplicação dos contributos da psicologia e de outras, e também, às vezes, de outras disciplinas na economia. A economia experimental consiste apenas na aplicação do método experimental na economia. E, portanto, há aqui diferenças que, no fundo, geram tensão e geram também tentativa por alguns, pelos economistas, de manter esta linha divisória. Portanto, brevemente, a economia, há diferenças de método e de objeto de estudo. A economia comportamental é metodologicamente eclética, para além das experiências de laboratório, adota outro tipo de métodos, interessa-se por estudos empíricos, quer da economia, da psicologia e de outras áreas. E a economia comportamental tem como objeto de estudo, único e exclusivamente, o comportamento humano. Portanto, tanto a economia experimental como a economia comportamental têm sido ambas áreas emergentes que têm crescido, ambas a partir, sobretudo, dos anos 80, consolidaram-se no final dos anos 90, 2000, em 2002, dois autores, Vernon Smith, economista experimental, e Daniel Kahneman, psicólogo, ganharam o Prémio Nobel da Economia, um pelos seus trabalhos na economia experimental, Vernon Smith, e o outro pelos seus trabalhos na economia comportamental. Portanto, isto, exatamente no mesmo ano, o mesmo prémio, partilhado, ex aequo. Portanto, isto, de facto, revela que tanto a economia experimental como a economia comportamental são dois desenvolvimentos quase em simultâneo. Mas ainda se verifica uma resistência dos economistas em levarem a sério os resultados experimentais, nomeadamente aqueles que continuam a pôr em causa um modelo de racionalidade da economia. E verificamos dois tipos de estratégias. Estratégias que desvalorizam os resultados experimentais e estratégias que, aceitando os resultados experimentais, delimitam o objeto de estudo da economia. O primeiro tipo de estratégias, no fundo, assenta nas diferenças entre o método experimental da economia e da psicologia, que descrevi há pouco. Portanto, dizendo no fundo o quê? Dizendo no fundo que apenas as experiências que replicam o domínio de aplicação da economia é que são relevantes para a economia. Portanto, esta é a posição, por exemplo, de Binmore, que diz que apenas as experiências de laboratório que verificam três condições são relevantes para a economia. Condições são estas. Os problemas de decisão devem ser suficientemente simples para que tenhamos a certeza que os sujeitos experimentais compreendem a decisão que estão a tomar e, portanto, que os resultados experimentais não são um artifício do contexto, que os incentivos são adequados, a questão dos incentivos não é tão relevante como referi há pouco, e
e a necessidade que os sujeitos tenham a oportunidade de aprender, de se familiarizar e adquirir a experiência com a tarefa em questão. Porque os agentes económicos tomam decisões relevantes e têm a experiência necessária para as decisões que estão a tomar. Portanto, isto é um tipo de resposta que continuamos a observar, não obstante a acumulação de resultados experimentais e de outros estudos empíricos. Portanto, ainda hoje, este tipo de argumentos faz cola. E depois temos um outro tipo de argumentos dizendo que as decisões individuais, também ainda nos dias de hoje, por um Smith 2008, peço desculpa, mais à frente, isso. Dizendo que, sim senhor, não desvaloriza os resultados experimentais, mas diz claramente que esses resultados interessam à psicologia, não é à economia. E, portanto, é interessante ver que Vernon Smith delimita completamente o campo da economia experimental, da economia comportamental, dizendo que a economia experimental trata do comportamento em contextos mercantis, enquanto que a psicologia trata de decisões individuais. E é interessante ver aqui que, no princípio desta frase, Smith compara a economia experimental com a economia comportamental, mas na segunda metade da frase, no fundo, remete a economia comportamental para a psicologia. Portanto, faz aqui uma associação direta entre economistas comportamentais e os psicólogos cognitivos. Portanto, no fundo, a economia comportamental é psicologia, não é economia. Isto, na citação seguinte, Smith torna ainda isto mais claro, dizendo que a economia trata das questões da riqueza. Portanto, isto faz lembrar o outro Smith, não é? Portanto, a economia trata das questões de riqueza criada pela especialização e pela expansão dos mercados. Portanto, temos aqui, de facto, replicado a divisão tradicional entre economia e psicologia, depois de décadas de trabalho experimental realizado também por economistas sobre problemas de decisão individual em contextos de mercado e em contextos não mercantis. Vou saltar para tendências recentes. Portanto, muito embora nós, no diálogo entre economistas experimentais e economistas comportamentais, identifiquemos os argumentos e as tentativas de limitação disciplinar entre economia e psicologia, eu considero haver alguns sinais de mudança e alguma esperança para que eu diria, o tratamento destas questões, destas mesmas questões, seja feita mais a partir de uma lógica uma lógica plural, multidisciplinar. Se observarmos a crescente subespecialização de cada uma destas áreas, que no fundo, me parece, agregam correntes, abordagens cada vez mais diversificadas. E, portanto, o rigorismo apresentado há pouco na definição do método experimental parece-me que tenderá a diluir-se e que, no fundo, uma maior abertura metodológica
no campo da economia experimental, creio que contribuirá para o atenuar das fronteiras entre a economia experimental e a economia comportamental e entre a economia e a psicologia. Tinha mais coisas a dizer, mas vou ficar por aqui. Obrigada, professora. Eu vou passar rapidamente a palavra ao Jacques, porque a gente está com a hora bastante avançada, e eu pediria, então, que as perguntas fossem agrupadas ao final da apresentação do Jacques, tá? Por favor. Boa tarde a todos. O título da minha exposição, que está no programa, é Economia Histórica e História Econômica. Eu vou fazer uma rápida introdução e vou passar a exposição de um trabalho que, digamos, que é uma discussão localizada da questão mais geral. Na verdade, é como se o tema da apresentação fosse, digamos assim, o tema amplo e a maneira como eu vou explorar a apresentação e com a explicação que eu vou dar, assim, o trabalho localizado serve como ponto para discussão. Primeira motivação, eu me interessei por esse tema a partir do estudo que eu venho desenvolvendo há algum tempo da obra do Alfred Marshall. Eu posso contar aqui uma experiência pessoal. Há muitas décadas atrás, quando eu era aluno de mestrado, a minha turma de mestrado pediu para alguns professores para fazer uma leitura de originais, quer dizer, leu o Valras no original, leu o Marshall no original, etc. E eu me lembro que da minha experiência na década de 80, lendo o Princípio de Economia do Marshall, o que eu lembro dessa experiência é que eu consegui identificar algumas coisas do manual de microeconomia e o resto parecia ruído, né? Então, na verdade, eu estava lendo o Marshall com as lentes de que eu dispunha. E, obviamente, as leituras mais recentes revelaram coisas muito diferentes, e nisso eu pude ser ajudado por especialistas marshallianos, como Tiziano Raffaelli, como Brian Losby, que realmente dão um grande auxílio na interpretação. E aí o que eu pude perceber é que os conteúdos que me pareciam algumas décadas antes ruído eram conteúdos sociológicos, históricos, institucionais, e pude perceber também, ainda que o Marshall não tenha escrito peças explícitas, metodológicas, aqui e ali a gente vê alguns parágrafos e tem também 2 apêndices onde ele explicita o seu método. E o que a gente descobre é um autor muito pouco neoclássico, tá? Por um lado, e bastante neoclássico por outro, tá? Mas o que eu percebo com clareza hoje é que o Marshall ele tinha uma maneira própria de entender o papel da análise econômica e a maneira como a análise econômica teria que ser combinada com os fatos. E, para efeitos desse trabalho, fatos e história, eu vou usá-los como intercambiáveis. Tá? Então, essa é a motivação. E, obviamente, aqui estão envolvidos história e teoria, né? História e teoria, discutir história e teoria econômica é uma tarefa muito complicada, né? Porque são 2 tradições. A tradição da história e a tradição da teoria são 2 tradições muito diferentes. A tradição da economia via de regra, uma tradição axiomática. Dentro dessa tradição axiomática, o retrato da natureza humana, em geral, é o retrato de uma natureza humana que não está afeita à história, ela não se modifica com a história. E, no caso da história, pelo contrário, é uma disciplina humanística e as dificuldades, talvez, de diálogo entre a história e a economia
talvez possam ser exatamente detectadas na abordagem e nessa... Talvez a gente possa localizar dentro da abordagem a questão da axiomática em torno de se pensar a natureza humana como imutável. Bom, ao longo da exposição, eu vou passar por algumas proposições marshallianas que indicam que o Marshall, como alguém que procurou a sua meca na biologia, isso não é uma retórica, não é uma proposição retórica vazia, tá? Ele efetivamente achava que a economia deveria ser uma ciência evolucionária. E nesse aspecto de ciência evolucionária, a história como modificação dos elementos que entram na história, modificação da natureza dos agentes, isso faria parte da própria discussão. Como uma última caracterização preliminar, eu acho que a gente, olhando as obras ao longo da história do pensamento econômico, a gente identifica obras de estilos bastante diferentes. Me parece que, num certo sentido, ao invés de Adam Smith ser o primeiro economista, talvez a gente pudesse considerar que Ricardo é o primeiro economista, no sentido da axiomática, né? No sentido de, talvez, usar como ponto de partida proposições aceitas da obra do Smith e, a partir dessas proposições, que servem de ponto de partida, então, estabelecer uma cadeia lógica e chegar a determinadas conclusões, né? E esse hábito ricardiano é um hábito que se firmou na nossa profissão. Se a gente pegar em contraste o Adam Smith e o próprio Marshall, a gente vê que existem cadeias lógicas nitidamente presentes, mas essas cadeias lógicas elas estão presentes sempre entremeadas com contextualização, com circunstâncias. Alguns capítulos são mais dedutivos, alguns são mais têm um conteúdo histórico maior. E, no fundo, a gente está discutindo a velha questão da indução e dedução, tá? Dos métodos indutivo e dedutivo na elaboração das teorias econômicas. Essa discussão é uma discussão bastante complicada, e eu acho que a gente resolve de duas maneiras, tá? Não digo que resolve, mas a gente encaminha bem de duas maneiras. A primeira é da maneira pluralista, ou seja, aceitando uma variedade de procedimentos e não propondo que só é possível criar teoria através de um método. E uma outra é percebendo que a gente não pode dispensar métodos só porque eles não se encaixam naquele que a gente tem em mente. Na verdade, são duas faces da mesma moeda que eu teria proposto. Na verdade, eu teria pouca capacidade de falar em teoria econômica em geral e história em geral, ou teoria econômica e história econômica. Então, esse artigo aqui, eu vou puxar a brasa para uma sardinha que eu conheço melhor, que em vez de falar de teoria econômica, eu vou falar de microeconomia, e em vez de falar de história, eu vou falar de história empresarial, que são dois objetos que eu venho tratando ao longo da minha vida acadêmica. Tá? E por isso é história empresarial e teoria econômica, investigação a respeito de um convite de Schumpeter. O convite de Schumpeter está nesse artigo que ele escreveu nos últimos anos da sua vida, e ele afirma, então, que historiadores econômicos e teóricos poderiam fazer uma interessante e valiosa viagem juntos, né, se quiserem, né? E a gente pode continuar discutindo esse convite fazendo algumas perguntas, tá? Inicialmente, a gente pode separar economistas de historiadores de empresas. Pelo lado dos historiadores de empresas, a gente poderia perguntar que teorias os historiadores de empresas usam para elaborar seus conhecimentos. E, por outro lado, a gente pode perguntar em que medida teorias microeconômicas se alimentam de história de empresas e da história econômica.
Bom, se a gente perguntar o que os dois lados andaram fazendo, a gente vai ver que, na história empresarial, existe uma infinidade de artigos buscando teorias econômicas apropriadas para guiar os estudos empresariais. Então, os historiadores de empresas eles se empenham em buscar teorias que possam servir de guia. Do lado da microeconomia, não ocorre o simétrico. As teorias do mainstream se desenvolvem de forma dedutiva e ahistórica, ou anistórica. A esse respeito, uma vez eu li do Coase uma anedota maravilhosa. Ele, na verdade, reproduz um outro economista, e ele diz que um economista, se fosse estudar um cavalo, ele faria o seguinte, ele se perguntaria, o que eu faria se eu fosse um cavalo? Então, na verdade, isso é um pouco o comportamento da microeconomia, dito pelo Coase, não por mim. Tá? Bom, mas fora do mainstream, a gente tem umas exceções. Tá? Rollrich, Penrose, Eichner. Existem, na heterodoxia, uma série de pensadores tem uma contextualização histórica. Por exemplo, a gente não pode pensar na Penrose sem pensar na grande corporação americana. Não dá para pensar. Tá? Então, existe pelo menos uma contextualização, e o objeto é um objeto histórico que está sendo discutido. Mas a história entra muito mais fornecendo inspiração, ambiente, pano de fundo, e a gente não pode dizer propriamente que é uma viagem conjunta. Tá? A gente pode dizer que a teoria tem uma historicidade, mas não chega a ser uma viagem conjunta. Tá? E aí eu vou... bom, aí tem a pergunta, que eu acho uma pergunta que já foi feita várias vezes hoje. Se a gente pensar na viagem conjunta, a gente pensa no sentido de uma divisão do trabalho ou de uma interação mais próxima. Tá? E eu vou desenvolver o resto do artigo com um artifício, né? Quer dizer, eu vou continuar olhando os dois lados. Eu vou discutir primeiro história na teoria econômica e depois teoria econômica na história. Quer dizer, eu vou começar com economia e depois eu vou para a história empresarial. E, começando pela economia, eu tenho que ir até a escola histórica alemã. Tá? Falar em indução e dedução, tá? Eu vou percorrer rapidamente algumas questões da escola histórica alemã, que, na verdade, existe um diálogo entre o Marshall e a escola histórica alemã, está presente esse conhecimento mútuo. Por favor, não leiam, é impossível, só está presente. Isso aqui é a reprodução de um texto do Schmoller. Tá? Ele está presente num livro do Spiegel, em que ele seleciona trechos de vários autores falando de outros, e esse faz parte de um artigo que é o elogio do Schmoller ao Roscher, que é da primeira escola histórica alemã. Tá? E nesse elogio, o Schmoller, que a gente conhece como um dos polos da Batalha dos Métodos, ele coloca que os estudiosos eles não são indutivistas ou dedutivistas. Tá? Ninguém pode ser indutivista puro ou dedutivista puro. Tá? Todo procedimento científico tem alguma combinação de indução e dedução. Tá? Então, isso é um texto que, se a gente tivesse tempo, a gente poderia se debruçar sobre ele, mas eu vou ter que saltar. Tá? E passar, nesse mesmo texto, em continuação, o Schmoller conta uma historinha em que ele faz um elogio do Adam Smith, mas indica que, a partir do Ricardo, a economia teria se tornado pesadamente dedutivista. Tá? E aí as expressões críticas em relação à economia política clássica, elas são muito ácidas, são ali no finalzinho, né? Exagero do elemento racionalista, pensamento especulativo, perda de contato com a realidade, desleixo, pesquisadores de gabinete, história de Robinson Crusoe, são os termos que ele usa. Tá? E a ideia dele é que o remédio é a gente jogar o pêndulo para o outro lado. A gente tem que voltar a olhar para a realidade, que, na verdade, se vocês olharem bem, é claro que os contextos são diferentes, as proposições são diferentes, mas a queixa do Coase é muito parecida. A queixa do Coase é a de que é preciso olhar a realidade, incorporar a realidade com
com mais cuidado. E nesse remédio tem um trechinho que eu reproduzi do Schumpeter, em que o Schumpeter caracteriza o que seria o método da Escola Histórica Alemã. O método da Escola Histórica Alemã seria mergulhar no oceano da história econômica, de forma a investigar padrões particulares ou processos em todos os seus detalhes vivos. Então, essa é a caracterização do Schumpeter, e o Schumpeter observa que esse método suprime as fronteiras entre o historiador economista histórico e o historiador econômico. Bom, vou passar ao Marshall. Tá? O Marshall, no princípio de economia, ele faz um elogio ao Schmoller, e esse trecho que eu estou reproduzindo aqui, ele é bastante semelhante àquele grandão que eu coloquei anteriormente, tá? E diz basicamente que nós não podemos, que existem, que todos a segunda frase, né? Todos os aparatos para a descoberta de relações entre causa e efeito, descobertos nos tratados de método científico, precisam ser usados pelo economista. Não há nenhum método de investigação que pode ser propriamente chamado de método da economia, e todo método deve estar a serviço no seu lugar próprio, sozinho em combinação com outros. Num artigo de 1885, que na verdade é o discurso que o Marshall fez quando ele se tornou professor em Cambridge, o Marshall faz uma análise do estado da ciência econômica. Tá? Então, isso aqui é em torno de 5 anos antes da publicação do Principles. Tá? E o Becattini propõe que, nesse artigo, nesse discurso que o Marshall fez quando ele se tornou professor, ele expõe o seu projeto. Tá? E nessa exposição de projeto, ele faz uma análise das ciências físicas e diz que o material das ciências físicas é constante e inalterado em todos os países e épocas. Tá? E que as ciências biológicas trouxeram a noção de crescimento orgânico. E as noções das ciências biológicas estariam se difundindo para as ciências sociais. Realmente, a época do Marshall é uma época de intensa discussão da entrada da biologia, o que não deve nos assustar muito, porque décadas antes o próprio Darwin foi influenciado pelo Malthus. Tá? E a ideia é que os processos orgânicos, acho que esse é o ponto central que eu quero enfatizar. Processos orgânicos envolvem matéria que passa por diferentes estágios de desenvolvimento. Como consequência, leis que se aplicam a um estágio raramente se aplicarão sem modificação a outros. E, mais importante ainda, leis científicas devem ter desenvolvimento correspondente ao das coisas de que tratam. Tá? O que está envolvido aqui é, digamos assim, poderia ser um antídoto contra a ideia de que a natureza humana é imutável e que a gente pode partir de axiomas definidos e bem estabelecidos para o trabalho da economia. Bom, agora tenho algumas observações. Né? Os economistas devem intensamente correr atrás dos fatos, mas os fatos sozinhos nada nos ensinam. A história nos fala das sequências e coincidências. A razão, por si só, pode interpretar, mas apenas a razão pode interpretar as lições derivadas desses fatos. Na verdade, o que o Marshall está propondo, então, é fatos e interpretação em conjunto. Isso não é muito diferente do que, por exemplo, o Carr, num livro chamado O que é História, que foram algumas conferências que ele deu em 1961, coloca. Tá? E isso, para mim, reafirma a ideia de que várias ciências, e a própria economia também, são uma combinação de indução e dedução. O problema é a gente fixar que tipo de trabalho dedutivo a gente quer e que tipo de trabalho dedutivo teria que ser expulso da economia. Bom, eu vou passar para uns comentários do Schumpeter sobre o Marshall.
Quando os princípios de economia fizeram 50 anos, o Schumpeter escreveu em comemoração aos 50 anos, ele escreveu um artigo que é um grande elogio ao Marshall. O Schumpeter é conhecido pelo grande elogio que ele fez ao Walras, mas esse elogio que ele faz ao Marshall, eu diria que é no mínimo equivalente em termos de grandeza. Eu diria mais, eu diria que quando o Schumpeter está elogiando o Marshall, ele está elogiando a si próprio, porque em vários trechos da sua obra ele faz exatamente aquilo que ele descreve o Marshall fazendo. Tá? No artigo eu separei vários trechos, mas para cá eu selecionei apenas essas duas frases e vamos olhar aqui no final seu domínio do fato histórico e seu hábito analítico. Essas duas coisas não estavam em compartimentos separados, mas formaram se amalgamaram de forma que os fatos, né, estão no teorema e o teorema está também nas observações históricas. Tá? Existem N elogios e todos eles são relativos a essa combinação de sociologia, análise, dedução e etc. Bom, então isso aqui é a economia histórica. Tá? Agora eu passo para a teoria na história. Vou passar para a história empresarial e a gente vai ver, ao final desse percurso, eu espero ter feito um ponto que eu acho interessante. Tá? Bom, se a gente for olhar a história empresarial, artigos, livros, casos, a gente pode identificar 3 tipos de trabalho na história empresarial. Primeiro, histórias de empresas individuais, como a história da Standard Oil, vários casos tremendamente importantes. Segundo, trabalhos sobre ambientes empresariais. Tá? Trabalhos como o do Chandler, que discutem o capitalismo americano de grandes corporações. Tá? E terceiro, trabalhos que avaliam o campo de história de empresas e discutem o método e teorias que podem servir de referencial. Tá? Isso é uma classificaçãozinha assim, do que eu vejo. Talvez a gente pudesse arranjar uma quarta, uma quinta, não sei. Tá? A maior parte dos trabalhos que eu vejo caem num desses 3 casos. Tá? Talvez a gente possa pensar que a própria escola histórica alemã já era a história empresarial. Mas eu vou considerar a história empresarial como um campo estabelecido, institucionalizado, com praticantes, congressos, associações, publicações e cursos. Tá? Quer dizer, eu vou considerar que a história empresarial está estabelecida quando ela está institucionalizada. E isso a gente pode identificar como acontecendo no começo do século XX em Harvard, com a criação da Harvard Business School. Tá? Quando foi criada a Harvard Business School, foi escolhido para decano um economista formado na Alemanha, foi aluno do Schmoller, tá? E ele foi escolhido o primeiro decano. E a história de empresas foi criada para fornecer aos alunos de administração reflexão de casos empresariais concretos, e quem foi escolhido para ser o professor, né, o professor da cadeira, foi um historiador econômico chamado Norman Grass, ex-orientando do Edwin Gay. Bom, essa parceria teria tudo para funcionar bem, né? Um orientador, o outro orientando, mas deu problema. Os dois foram editores conjuntos do Journal of Economic and Business History, criado em 1928, e eles discordavam quanto à linha do jornal, da revista. O Grass achava que os trabalhos deviam focar em empresas individuais. É uma espécie de crença indutivista de que as generalizações só poderiam surgir depois de um acúmulo de casos estudados. Uma coisa bem à moda do Bacon. Né? Eu observo, e em algum momento eu vou ter generalizações. Enquanto que o Gay pensava que os estudos deveriam apontar na direção de interpretação. Então, eles andaram às turras, a revista terminou em 1931, mas um dos motivos foi também os problemas financeiros trazidos pela Grande Depressão, mas o Gay saiu antes. Tá? Bom, a próxima passagem é esse Centro de História Empresarial, também em Harvard, criado em 1948 por Arthur Cole e Schumpeter. Tá? O Schumpeter entrou com a ideia de empresário. Eu não vou discutir, mas
Isso aqui é a gente tentando discutir, em termos, teoricamente, com interpretação, o papel do empresário na esfera empresarial, né? Durou um certo número de anos, mas eu vou saltar essa experiência. Outros marcos são duas histórias de empresas de grande expressão, a história da Unilever e da Standard Oil, na década de 50. Tem a Harvard Business History, criada em 54, a Business History inglesa em 58, e aí começam alguns outros centros de pesquisa, como a The Business History Unit of Liverpool, tá? Seguida de outras unidades europeias. Tá? Os estudos de caso, que em geral são feitos, eles são bastante profícuos, né? Mas o que ocorre é que se acumula uma insatisfação. Tá? Nas décadas de 50 e 60, começam a pipocar uma série de artigos reclamando que está faltando uma síntese do campo. Tá? A ideia era mais ou menos a seguinte: todo mundo teria, entre aspas, seguido o Norman Grass, observa, 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 mas a generalização que é bom, ou a síntese que é bom, não aparecia. Tá? E aí tem muitos artigos da década de 60 e 70 discutindo se a teoria neoclássica pode servir, avaliando outras proposições teóricas e se queixando da falta de uma síntese. A gente sabe que a síntese veio daquele indivíduo ali, o Alfred Chandler. A grande síntese da história empresarial é a chandleriana, e ela não veio da economia. Tá? É curioso que, assim como o Celso Furtado, o Chandler também teve uma experiência de vida pessoal que influenciou a sua elaboração da síntese. Ele, na Segunda Guerra Mundial, ele participou do teatro de guerra no Pacífico e ficou absolutamente acachapado pelo tamanho e gigantismo da operação, de forma que a questão da organização americana militar foi algo que o influenciou bastante. Mas, de qualquer maneira, as influências dele vêm da sociologia da organização, não vêm da economia, e o Chandler se firmou na segunda metade do século XX como a grande referência, o grande paradigma de história empresarial. Finalmente, a síntese apareceu, não veio da economia, e é um trabalho que tem conteúdos interpretativos tremendamente interessantes, fortes, mas é um trabalho que combina indução e dedução. Bom, e mais para o final do século XX, ao que parece, a síntese do Chandler começou a fazer água. Tá? Uma porção de historiadores econômicos e alguns historiadores de empresas, mas muitos economistas começaram a olhar para as empresas no final do século XX e dizer: olha, o paradigma do Chandler já não dá mais conta daquilo que eu estou vendo. Tá? Bom, se o paradigma do Chandler não dá mais conta daquilo que está sendo visto, isso não quer dizer que ele não dá conta daquilo para o que ele foi criado, que foi entender a emergência do capitalismo americano. Tá? Passando para as conclusões, eu diria que o Chandler é um caso de, digamos assim, essa ideia de se é que o paradigma do Chandler realmente já está fazendo água, é uma evidência a favor da proposição marshalliana de que a natureza do objeto da economia se modifica. Tá? Então, quer dizer, a gente está vendo na própria história empresarial, tá, o problema da indução e dedução e a ideia da síntese não como uma proposição teórica que é a descoberta de uma verdade definitiva. E a verdade definitiva, entre aspas, ela não é derrubada simplesmente porque ela se provou falsa e eu tenho uma melhor. Tá? Ela se modifica porque a natureza do objeto se modifica. Eu posso terminar a minha... Teria mais algumas coisas, mas eu acho também curioso pensar aqui numa previsão que o Schumpeter fez de que a classe de empresários ia perder importância com a burocratização que acompanha o desenvolvimento do capitalismo. Tá? Quer dizer, o Schumpeter pensou que os departamentos de P&D das grandes empresas, tá, iriam transformar o empresário, tá, numa peça de organização, algo que seria desenvolvido pelos
departamentos de pesquisa das grandes empresas. O Schumpeter errou na previsão, tá? Porque, no final do século XX, a gente vê que as empresas criadoras de novas tecnologias são as pequenas empresas. Tá? E as grandes empresas, muitas vezes, compram as pequenas e se apropriam da tecnologia e exploram em grande escala. O fato do Schumpeter errar, tá, só reforça o ponto que eu estava querendo colocar. Tá? Na verdade, o Marshall, vou voltar ao Marshall, o Marshall dá quando ele fala da capacidade de fazer previsão em ciências sociais, ele compara a economia a uma partida de xadrez, dizendo que se alguém olhar para o tabuleiro e tentar prever o que vai acontecer muitos movimentos adiante, é impossível, porque as modificações nos próximos lances mudam completamente o quadro do jogo. Tá? E o fato do Schumpeter ter errado tem a ver exatamente com a mudança da natureza do objeto. Tá? Então, esses são os pontos que eu queria ter feito. Eu vou só fazer uma síntesezinha de 1,5 minutos, nada mais do que isso, até porque a gente está com o avançado da hora. E é porque eu fiquei muito interessada nas apresentações dos dois apresentadores, porque eu sou da área de economia do meio ambiente e até durante a fala de ambos, né, eu olhei bastante para os meus alunos porque eu me lembrei de umas aulas sobre os paradigmas, né, a influência dos paradigmas na economia e sobre essa questão, eu falo muito em sala de aula sobre essa questão da evolução da economia, dos métodos, etc., e como eles, às vezes, a economia neoclássica, principalmente, né, a mainstream, ela é, às vezes, inadequada para a gente tratar questões ambientais, né, e como a interdisciplinaridade ela é importante na minha área. Então, eu achei assim, interessante, até eu nem não sabia essas coisas do Marshall, você falou, embora eu o conheça bem, porque como ele é muito importante na área de externalidades, etc., né, então a gente trata muito dele até quando usa o ferramental neoclássico para falar em economia do meio ambiente. Mas é interessante porque essa questão da economia neoclássica ser... tem uma influência histórica muito importante, ela ter esse lado que tem uma dificuldade em ultrapassar um pouquinho seus axiomas e inserir as questões mais numa linha histórica, tem uma relação muito grande com a influência da física mecânica, né? Isso eu falo muito, né, porque é importante para a gente em economia no meio ambiente. A dificuldade que a gente tem de usar a economia neoclássica para tratar questões ambientais é porque ela ficou nessa linha da física que tratava os fenômenos como fenômenos mecânicos. E a própria física deu o salto depois com a termodinâmica e principalmente com a física quântica, e aí junta um pouquinho o que você fala sobre a questão da natureza do objeto se modificando, né, sobre essa questão das propriedades emergentes, né, a situação que é uma função de caminho, não mais uma função de estado, isso é uma coisa que os físicos conhecem bem, né, a gente tem muita dificuldade de inserir isso na economia, porque a gente ficou muito preso lá na economia, na física newtoniana. E aí, onde que junta com o que você estava desenvolvendo um pouquinho, né, eu acho que a importância da gente conseguir observar outras disciplinas que sejam capazes de nos dar insights para a gente fazer previsões futuras é muito importante, porque quando a gente trata de modelos que fazem previsão de consumo de energia ou na área ambiental, a gente precisa tratar com um grau de incerteza muito elevado, né? A parte de mudanças climáticas, prever o clima, nem os próprios meteorologistas conseguem prever. Então, a gente precisa pegar um pouquinho de informações de outras áreas, né? E aí, na área de comportamento do indivíduo, isso é muito importante para a gente, né? Para fazer as previsões. Então, assim, eu acho que eram informações extremamente relevantes. É uma pena que a gente tem pouco tempo, porque elas são tão densas, né? Os próprios os textos que vocês colocaram, não dava nem tempo da gente ler enquanto vocês falavam, porque realmente são discussões densas, né? Então, eu queria abrir agora para perguntas, né? E aí a gente vai prosseguindo.
Bom, vou fazer uma pergunta bem rápida para dar tempo para outras pessoas. Então, uma pergunta para a Ana, é um pouco um gancho que você estava falando aqui. A economia está sempre atrasada, né? Quer dizer, a física que entra na economia é newtoniana. Os nossos amigos que escrevem na área de metodologia reclamam que o positivismo lógico entrou na economia quando ele já estava desacreditado entre os próprios filósofos da ciência, né? E aí eu me lembrei da questão da psicologia, quer dizer, a psicologia que entra na economia é a psicologia comportamental. Aí eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Quer dizer, quais seriam, digamos, outras visões de psicologia que estariam sendo discutidas como passíveis de integração para entender as decisões individuais, que superassem um pouco, né, o paradigma do comportamentalismo, que na própria psicologia não tem muito prestígio, né? E também lembrando que a psicologia já foi super importante para a economia e saiu também, aí tem essa discussão da dificuldade de se observar, né, o comportamento a partir de premissas psicológicas. Mas mais essa coisa de um paradigma que a própria psicologia já jogou fora e a gente incorpora agora com uma grande fronteira, né, que é uma coisa que eu sempre me perguntei. E em relação à sua exposição, você, um slide rápido, eu vi que o Marshall tem lá uma categoria que é Trained Common Sense. Eu queria que você explicasse um pouco, porque assim, a gente fica com essa ideia de ou indutiva ou dedutiva, e tem aquelas caixinhas, né, convencionais do que é método dedutivo, método indutivo. Trazer a categoria de common sense pode ser aí uma terceira margem do rio interessante para explorar. Obrigado. A exposição do Jacques fez-me uma curiosidade que eu aproveitava agora para satisfazer a propósito do Marshall. Eu sou um economista que se interessa pelos estudos do território e, portanto, a minha proximidade ao Marshall é o do tal ruído, do ruído da economia que se encontra por aí, como ele encontrou na Inglaterra industrial do seu tempo e lhe permitiu justamente perceber como se calhar era o objeto da economia e as suas dinâmicas que interessaria captar e não apenas aquilo que os outros, os que veem a análise microeconómica, enfatizaram. A minha curiosidade é a seguinte: como é que foi a recepção do Marshall ao longo do século XX no Brasil? Eu estou a fazer esta pergunta pela razão simples de que, como provavelmente o Jacques sabe, justamente o Becattini, que foi o grande responsável entre nós, em Portugal, por aqueles mais impuros da economia, nos termos interessado pelo Marshall, a propósito do território e da famosa noção que o Becattini cunhou de sistemas industriais marshallianos, o Becattini e o Tiziano Raffaelli estão a organizar para um segundo volume de um handbook que já foi publicado em Inglaterra sobre a recepção do Marshall nas diferentes academias. Bom, e quando me fizeram essa pergunta, eu não sabia responder, e ainda hoje não sei como é que isso se passava em Portugal, parecendo-me a mim, pelo que consegui encontrar, que a recepção foi exatamente uma recepção tardia e a recepção daquele Marshall que fala do objeto mutante da economia e do objeto da tal economia que se encontra por aí. E, na altura, eu procurei ver, já que eu não sabia como tinha sido em Portugal, deixa cá ver como é que teria sido no Brasil, mas também não consegui dar muita resposta, apesar da única tradução portuguesa dos Principles ser exatamente brasileira e ter sido, se não me engano, nos anos 40 ou 50, não me recordo. Enfim, a minha pergunta, em suma, para partilhar com o Jacques um pouco esta leitura de duas lentes, com duas lentes diferentes do Marshall, a minha curiosidade era esta e aproveito para procurar satisfazer aqui. Bom, já que eu tenho aula normalmente, então eu vou deixar as perguntas para um outro dia. Eu vou privilegiar as duas. Uma matéria que eu gostei muito de estudar na graduação de Economia foi de Psicologia Social. Foi bem na época que eu estava estudando Veblen. E aí deu para ver o James, o Tardy, vários psicólogos do início do século XX que estavam numa discussão muito acalorada sobre a questão do controle das massas. E a visão institucionalista vebleniana tem como uma
dos fundamentos principais da psicologia. Então, na hora que você falou um pouco da psicologia social, eu fiquei assim... Aí ela não falou. Mas tudo bem, eu queria saber se você poderia comentar um pouco disso, porque eu acho que essa psicologia comportamental não é só uma visão neoclássica, revestida, não muda o princípio da racionalidade. Eu acho ridículo alguém defender o princípio da racionalidade hoje em dia. Não sou contra que defendam, mas eu acho ridículo. Eu acho que é válido que as pessoas... Não, tudo bem, eu não tenho o menor problema. E a outra coisa, eu queria só falar com a querida que fez o comentário sobre economia ambiental. Eu vi que você fez um pouco de comentário de economia ecológica também. Então, eu acho que tem saída para não se pensar dentro da caixa de ferramenta neoclássica. Então, é uma coisa que eu falo até de vez em quando com o próprio Jacques, na medida em que a gente sempre fala, porque os economistas, e se coloca fora disso, a gente reforça um padrão de dominação, não sei se dominação é uma boa palavra, mas uma convenção, um hábito de pensamento. Tá? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, existem várias outras possibilidades muito boas de entendimento econômico. E eu acho que a gente não precisa ficar falando, mas a dominante, economia racional, microeconômica, convencional. Sabe, vamos falar, tem outras coisas muito boas. Eu acho que esse seminário, Célia, está muito de parabéns de mostrar essas possibilidades. Vou tentar ser rápida. Os economistas estão sempre atrasados, não é? Parece que sim, no que diz... Portanto, focando-me aqui um pouco na reação dos economistas aos resultados experimentais da economia e da psicologia, há resistência, diria que há uma resistência não só, por um lado, a aceitar os resultados, as implicações dos resultados de estudos experimentais. Isto foi o que eu foquei mais na minha comunicação, mas depois há também... aceitando, de algum modo, os resultados, há depois uma resistência que é traduzida na tentativa de conciliar os resultados, quando aceites, com os modelos vigentes, nomeadamente mantendo o formalismo dos modelos que procuram representar e descrever o comportamento humano. E aqui, só para responder mais diretamente à questão que me foi colocada, por exemplo, a ideia do behaviorismo na psicologia, eu diria que, de certa forma, também ainda, que já foi ultrapassada, não é? Eu diria que, de certa forma, ainda resiste na economia, nomeadamente no que diz respeito aos resultados experimentais que apontam para a importância das normas sociais, dos valores, a importância do contexto no comportamento humano. Portanto, estes resultados são muitas vezes interpretados como expressando as preferências dos indivíduos. E, portanto, no fundo, associando aqui ainda, mantendo aqui uma relação muito direta entre a escolha e as preferências dos indivíduos. E, portanto, que, no fundo, a ideia das preferências reveladas e que, no fundo, mais uma vez, não é preciso estudar os estados mentais dos indivíduos, os processos de decisão individual e os contextos de interação, porque, no fundo, o comportamento revela as preferências. E a economia, no fundo, e o comportamento humano é sobre a maximização das preferências. E, portanto, há ainda bastantes sinais. Portanto, eu aqui foquei-me um pouco mais na relação entre a economia e a psicologia, mas, se calhar, há aqui um mundo para investigar. Dito de outro modo, há várias manifestações da resistência, das resistências dos economistas às implicações dos resultados experimentais para os seus... das implicações sobre as suas teorias. Portanto, eu aqui já mais ou menos tentei
dar algumas pistas de resposta. Eu, na minha comunicação, foquei-me sobretudo nos processos de decisão individual, apontando para os erros cognitivos, os erros na tomada de decisão, os chamados erros, as chamadas anomalias comportamentais. Portanto, isto, digamos, tem sido uma linha de investigação. Outra linha de investigação diz respeito à influência do contexto social, das normas sociais, como acabei de referir, e, portanto, um dos outros resultados, diria, da economia experimental é a chamada atenção para a influência e a importância das instituições no comportamento humano. Portanto, isso eu aqui não referi, mas é também um dos resultados que eu considero importantes e que eu considero interessantes, eventualmente, para a evolução da economia, que é, talvez por uma via convencional, para a chamada da atenção para as instituições. Portanto, por via do método experimental, que não é um método propriamente que leva em consideração a história, não é? Mas acho que tem chamado, de facto, a atenção para a importância das instituições no comportamento. Bom, eu tenho duas perguntas não muito fáceis de responder. Eu vou começar da difusão do pensamento do Marshall no Brasil. Eu acho que existe um problema assim, temporal na formação de economia. Quer dizer, a ciência econômica é uma ciência bastante recente no sentido de instituições de ensino estruturadas, especializadas, e no Brasil muito mais ainda. Eu andei investigando um pouco essa questão e foi muito difícil para mim. Eu não encontrei, numa pesquisa razoavelmente rápida que eu fiz, descritos econômicos antes da institucionalização do ensino e da pesquisa de economia no Brasil. Eu pude procurar em alguns textos alguma referência ao Marshall e não encontrei. Então, vira o século XIX para o século XX, a produção brasileira que eu tive acesso não foi muito grande, mas como eu não encontrei absolutamente nada, assim, eu fiquei muito pessimista de continuar procurando e encontrar alguma coisa. Quer dizer, cheguei a olhar, inclusive, alguns textos de história do pensamento econômico brasileiro, numa época em que o pensamento econômico brasileiro não estava estruturado, e também não achei nenhuma referência. Então, ao que me parece, o Marshall acabou sendo conhecido pelos brasileiros, talvez eu só encontrei uma exceção, que foi o Antônio Delfim Neto. No Delfim Neto eu achei uma referência muito rápida, que indicaria que ele fez uma leitura do Marshall que não seria leitura com as lentes do Manual de Microeconomia. Mas acho que durante muito tempo, então, a entrada do Marshall no Brasil foi numa época em que o pensamento econômico do mainstream já estava estruturado, e acho que a leitura do mainstream foi aquela que entrou no Brasil de forma intensa. E, realmente, nos últimos tempos, as questões de desenvolvimento local e regional, quer dizer, no Brasil, da mesma maneira que em outros países, se resgatou Marshall nesse sentido. E eu acho que também os chamados neo-marshallianos, né, ou pós-marshallianos, como o Brian Losby, acabaram sendo lidos por algumas pessoas. E aí, por exemplo, eu conheço do final da década de 80, se não me engano, a tese de mestrado de um colega na PUC, o Roberto Iglesias, foi professor dessa casa, que fez uma leitura influenciada pelo Losby, e já é uma leitura do Marshall, que eu diria até que foi o meu primeiro contato com o Marshall diferente. Então, a entrada do Marshall no Brasil, eu acho que ela foi muito pautada pela interpretação convencional, como deve ter sido, de uma forma geral, nos outros países mais adiantados, né? Que a gente foi importando com defasagem, as coisas foram sendo trazidas. Então,
Ah, sim, na verdade, foi exatamente nesse seminário, quer dizer, aqui na UF, quando o Principles fez 100 anos, né, o Mauro e o Roberto Iglesias organizaram um seminário e eu tive assim o privilégio, quer dizer, o privilégio porque realmente foi onde eu tomei contato de exatamente comentar um artigo que o Roberto Iglesias escreveu para o seminário. E foi engraçado que eu li o artigo uma vez e pensei, não, isso aqui é um absurdo, né? Mas eu pensei, não, tem alguma coisa aqui. Aí eu li uma segunda vez e falei, não, realmente tem alguma coisa aqui. Eu tive que ler uma terceira vez para perceber que ali tinha... E foi realmente o meu primeiro contato com o Marshall, foi através dessa leitura do Roberto, que, por sua vez, foi influenciado pelos pós-marshallianos. Então, na verdade, as lentes que a gente coloca são poderosas, né, para o bem e para o mal. Parecem os antolhos, né, dos cavalos da charrete. E eu acho que no Brasil também é assim. Exatamente. Muito bom. Bom, sobre o Trained Common Sense, é curioso. A minha experiência com a expressão Common Sense do Marshall, ela é muito recente, né? Ela parece um pouco com a minha experiência quando eu li pela primeira vez, e pela segunda, e pela terceira, o trecho do famoso trecho do Adam Smith, que não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro, do açougueiro. Aí eu passei batido. Pela benevolência é uma palavra simples. Não é da benevolência, não é da benevolência. Mas eu tive que estudar outras coisas que me avisaram, olha, benevolência não é só uma palavra, é um conceito da filosofia moral. E a leitura que eu pude fazer do famoso trecho do Adam Smith, depois que eu fui alertado para a importância do conceito de benevolência, foi completamente diferente. Eu confesso que eu passei batido pela palavra common sense várias vezes no Marshall, até que, muito recentemente, eu li um trabalho, isso tenho que confessar, é uma ignorância de economista, né? Somos todos ignorantes, mas talvez os economistas, como eles acham que está tudo que interessa na sua ciência, muitas vezes... Bom, o common sense é uma categoria importantíssima no final do século XIX e que eu ainda vou precisar estudar com mais atenção. E ela é a solução para o Marshall, um senso comum treinado pela análise que permite exatamente fazer essa combinação da indução e dedução, né? E que... sim... Mas existe uma tremenda literatura sobre isso que eu ainda preciso explorar. Então, isso ainda está no meu programa de pesquisa. Existe muito pouca coisa que eu poderia dizer a essa altura. Mas eu acho que exatamente a minha questão até hoje tem sido olhar para a obra do Marshall e dizer o seguinte, como é que a gente ensina alguém a combinar indução e dedução como o Marshall fez? Né? É fácil treinar alguém a seguir o raciocínio dedutivo, né? Mas treinar alguém a fazer o tipo do trabalho que o Marshall fez, me parece que é algo que parece muito mais com conhecimento tácito do que propriamente conhecimento explícito, organizado. Mas eu acho que essa é uma linha bastante interessante a se explorar e essa é uma das coisas que eu pretendo seguir nos próximos tempos. Eu julgo que há um trabalho interessante feito nesse domínio de autoria, suponho que de um brasileiro, o Flávio Comim, julgo que é brasileiro, e que tem, de facto, vastos trabalhos nessa área. O Flávio Comim é uma das referências que eu... E eu acho que é também bastante interessante associarmos toda esta literatura em torno do senso comum treinado do Marshall com o conceito de judgment, de juízo, que é muito mais na linha pós-keynesiana, dos autores pós-keynesianos, e que vale a pena também ir por aí explorar a ligação destas duas áreas. E já agora que eu tenho o micro, eu aproveitava, se me permite, para fazer um comentário muito rápido, para enfatizar uma ideia que o suponho Tiago disse há pouco, e que tem a ver com a ideia que a Célia propôs para o debate do atraso com que os economistas chegam sempre às diferentes abordagens. Eu acho que vale a pena
chamar aqui a atenção para a ideia do Tiago, que é, nós dizemos isso porque olhamos sempre na perspectiva da economia convencional. E desse ponto de vista, de facto, a economia convencional chega sempre atrasada e chega com uma razão. A razão para o atraso é porque a economia convencional só acha que se justifica absorver conceitos de outras áreas e trazer a psicologia, trazer a história e trazer a sociologia, quando percebe que dispõe de instrumentos matemáticos capazes de modelar isso. Enquanto não é capaz de o fazer, isso são frescuras. E, portanto, por exemplo, a economia comportamental. É muito curioso que nós falamos sempre da economia comportamental naquilo que verdadeiramente é apenas a segunda vaga da economia comportamental, não é? Porque há uma economia comportamental anterior, do Simon, há a economia comportamental do Peter Earle, há toda uma escola que se desenvolveu em Sterling e que, contudo, foi completamente esquecida, porque nós estamos apenas com estes autores. E a verdadeira razão é porque nós damos valor quando somos capazes de modelar. E esse, eu diria, que é o pecado original dos economistas. Só uma coisinha para não atrasar mais, né? Até porque eu sou apenas uma das pessoas para orientar aqui. Eu não disse de forma alguma que não havia outras alternativas. Pelo contrário, se você fosse meu aluno, você nunca diria isso. Eu disse apenas que a economia neoclássica dispõe de instrumentos pouco adequados para a economia ambiental. Foi isso que eu disse. Até de vez em quando dá certo em algumas coisas específicas, né? Muito específicas. Mas, de resto, dado o ferramental que ela possui e os axiomas iniciais, ela se adequa mal a certas questões que são muito para além das ferramentas que a gente tem. Foi só isso que eu disse. E não ia entrar no mérito aqui, tá bom?